Uma das questões mais importantes da nossa vida, aliás, a pergunta de toda a filosofia é: por que eu existo? Por que estou aqui? E para onde eu estou indo? Será que eu estou na direção correta? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é o teu projeto de vida? Quais são os teus sonhos? Mas o centro de toda pergunta, a pergunta central é: qual é o projeto de Deus para a sua vida e qual é o sonho dele para você? Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho. Este é o meu canal. Estamos em uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos, e o intuito é aprendermos, estudarmos, meditarmos na palavra de Deus para entendermos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas e então colocarmos isso em prática, vivermos isso e sermos bem-sucedidos. Eu quero convidar você, antes de nós mergulharmos mais fundo nessa revelação de Deus para nós, a se inscrever nesse canal, clicar no sininho, isso é muito importante para receber todas as notificações. Também comentar, perguntar, compartilhar, dar o seu joinha, ser ativante aqui nesse canal, para que esse canal se torne relevante e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e então tenham uma vida bem-sucedida e completamente feliz. Amado, quando você finalmente descobre isso, qual é o propósito de Deus para com a sua vida? Quais são os projetos dele para a sua vida? Quais são os sonhos dele para você? Tudo passa a ter sentido. Tudo passa a ter significado. Porque às vezes, amados, a gente até está tendo sucesso naquilo que a gente está fazendo, mas parece que não faz sentido para nós. Queridos, a sua carreira é importante. Ser bem-sucedido é importante. A sua profissão é importante. Ganhar dinheiro é importante. Infelizmente, queridos, nós precisamos de dinheiro para quase tudo na vida. Para nascer, para viver, para morrer, para tudo, a gente precisa de dinheiro. Então, ter dinheiro, ganhar dinheiro é importante. Tudo isso que nós falamos aqui é importante. Mas você só vai se sentir completo, feliz, quando você descobrir o propósito para o qual você nasceu. Nós precisamos encontrar o significado da nossa existência. Porque mais importante do que fazermos é o porquê fazemos. O porquê fazemos precisa estar intimamente de acordo, intimamente ligado com o porquê nós fazemos, com o propósito para com as nossas vidas. Eu vou te dar um exemplo. Uma empresa, ela precisa existir e ela precisa ter um propósito. Qual é o propósito dessa empresa? Qual é o público que eu quero alcançar? Qual é a finalidade? E então, a gente vai passar a tomar as nossas decisões de acordo com essa visão, que é a nossa finalidade, que é o nosso propósito. Nós somos empresários e somos também pastores. Por conta disso, querido, nós cometemos muitos erros, porque muitas vezes pessoas, por congregarem conosco, e por acharem que a gente tem a obrigação de ajudar todo mundo, então pessoas vinham até nós pedir emprego. Ai, pastora, qualquer coisa, eu estou precisando muito, eu preciso trabalhar, eu preciso ter o meu salário. E nessa intenção de ajudar, muitas vezes nós contratamos pessoas que não tinham o perfil da nossa empresa. Você está entendendo? E aí, por não ter o perfil da empresa, ou não entender o propósito da empresa, ao invés de serem bênção, foram maldição. Então, é por isso que acontece muitas vezes dentro de uma empresa, ter aqueles funcionários que ficam enrolando, que ficam fazendo corpo mole, funcionários que roubam os seus patrões. Por quê? Porque não encontraram ainda o seu propósito. Queridos, você precisa entender algo. Não existe vida espiritual e vida física separados, as coisas andam juntos. Não existe uma Ana Lúcia na igreja e uma outra Ana Lúcia em casa e outra Ana Lúcia
no trabalho. Quando eu encontro o propósito de Deus para com a minha vida, eu entendo que é uma coisa só. E aí, independente de onde eu estiver, eu estarei cumprindo com o propósito. E deixa eu te dizer, eu tenho a mesma alegria no meu trabalho, no meu ministério e na minha casa, na minha vida. Então, queridos, eu vou dar um exemplo para você. Há anos atrás, eu ainda não tinha, eu servia a Deus, mas eu ainda não tinha compreendido o propósito. Quando a gente não entende o propósito, a gente é como que, eu vou chamar aqui uma pessoa religiosa, sabe? Aquela pessoa que é religiosa, ela faz sem entender por que está fazendo, ela faz porque todo mundo faz, ela faz porque é a direção da moda, ela faz porque tem alguém mandando ela fazer, mas ela ainda não entendeu o propósito. E acontece que aqui em Balneário Camboriú, onde nós vivemos, nos meses de novembro, dezembro, janeiro, até fevereiro, a gente trabalha mais. Por ser uma cidade turística, as lojas elas ficam abertas até mais tarde. E como profissional, eu era vendedora, eu sou vendedora. Então, o que acontecia? Eu começava a trabalhar até mais tarde e eu quase não tinha folgas. Trabalhava como funcionária, Então eu tinha que me adequar aos horários da empresa onde eu trabalhava, as lojas onde eu trabalhava, a me adequar àqueles horários. E por conta disso, durante a temporada, eu quase não conseguia ir aos cultos. E isso era terrível para mim, porque eu amo cultuar, eu amo estar nos cultos, eu amo adorar o Senhor, eu amo a palavra de Deus, eu amo ser ministrada, eu amo estar em comunhão com os meus irmãos, eu amo os cultos. E aí chegava na temporada, eu tinha que trabalhar mais e eu quase não conseguia. Dificilmente uma folga minha vinha conciliar com um dia de culto. Então eu faltava muitos cultos. E aí eu chegava, o dia que eu conseguia ir, eu estava toda feliz, chegava na igreja. O meu pastor chegava para mim e dizia: "Oi, filha, você quer aceitar Jesus?" Como assim? Você está desviada, você está entendendo? Quando eu entendi o propósito da minha vida, eu entendi que a minha vida era um culto para Deus. Então, aonde eu estivesse, eu amo ser vendedor, então eu estava lá na loja e era horário de culto, eu não podia estar no culto, mas eu estava feliz porque eu estava cumprindo o propósito de Deus ali naquela loja, sabe? Eu estava cumprindo o propósito de Deus no meu trabalho. Só que eu tinha um desejo e eu queria conseguir conciliar tudo. Então eu orava. Eu pedia que um dia eu conseguisse ir nos cultos todas as vezes que eu quisesse. Consequentemente, hoje, ao invés, continuo sendo vendedora, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu sinto que está dentro de mim como profissão, mas hoje nós somos empresários, então eu consigo conciliar a minha vida profissional, consigo fazer o meu horário de acordo, e aí eu consigo ir em todos os cultos quanto eu quiser ir. Amém? Então, assim, esse é o propósito, é você entender o propósito para com a sua vida. Então, queridos, quando eu entendo o propósito, eu vou para o culto, para a glória de Deus. Eu vou ao trabalho, para a glória de Deus. Eu estou em casa, no meio da minha família, para a glória de Deus. Entenda uma coisa, querido, culto tem a ver com cultura e tem a ver também com cultivo, com cultivar. Em inglês, a palavra para culto é service, de serviço mesmo. Então, queridos, isso me lembra quando Deus enviou Moisés para tirar o povo dele lá do Egito e levar rumo à terra prometida. Mas as palavras de Deus a Moisés, as palavras que Moisés e Arão falaram ao faraó é: deixe o meu povo ir até o deserto para que me sirva. E em outras traduções diz: deixa o meu povo ir para o deserto a fim de que faça uma festa para mim, a fim de que me adore no deserto. Então, querido, adoração e serviço são praticamente sinônimos. Adoração não é cantar, adoração é ter uma vida que sirva ao propósito de Deus. Então, queridos, o jeito que esse mundo funciona, o jeito que as coisas funcionam no mundo é assim: a gente trabalha para ganhar dinheiro. O intuito da nossa vida é ser bem-sucedido, é ficar famoso, é ganhar muito dinheiro, é dar muito certo.
Mas nós precisamos entender que nós não nos movemos desse jeito, porque nós nos movemos debaixo da cultura do céu, debaixo da cultura do reino de Deus. Amados, quando Deus criou o homem, ele criou e ele disse assim: faremos o homem segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, homem e mulher os criou. Quando fala criaremos o homem, fala na raça humana. E é para ser conforme a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, para apontar para Deus. A imagem que eu vejo no espelho aponta para quem eu sou. A imagem que eu devo refletir para as pessoas é a imagem de quem Deus é. Aquilo que Deus é em mim, eu vou refletir na vida das pessoas. Então Deus criou o homem e colocou o homem no jardim, para cultivar o jardim. E isso me lembra também aquilo que Jesus dizia. Ele dizia: olha, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E nós, como filhos de Deus, queridos, nós vamos trabalhar também. O propósito de Deus para com as nossas vidas é colocar ordem no caos. É isso que Deus está fazendo até hoje. É isso que Jesus fez e está fazendo até hoje. E é isso que eu e você devemos fazer. E olha, isso é prazeroso. Isso traz alegria. Então, o maior sintoma de que alguém não entendeu o propósito e de que alguém ainda não está vivendo o propósito é porque ele não é feliz ali. É porque não é prazeroso. Sabe? Então não faz sentido, não tem um porquê. Porque quando a gente encontra um porquê, querido, tudo vale a pena. Quando você encontra um porquê, você não mede esforços, você não desiste, você vai até o fim, porque tem um propósito maior, tem um lugar aonde você quer chegar. Então, quando você entende o seu propósito, esse vai ser o teu foco. Você vai andar debaixo disso. Você vai ler sobre, você vai ouvir sobre, você vai seguir pessoas que têm esse propósito, que vão te ajudar a contribuir para esse propósito. Sabe, você vai andar com pessoas que vão contribuir para o teu propósito. Tudo vai contribuir para o teu propósito, porque é isso que você vai começar a buscar. Mas, diante de tudo isso, a grande pergunta das pessoas, e muitas vezes as pessoas me dizem: pastora, eu ainda não descobri o propósito. E talvez essas pessoas digam isso porque elas ainda estão como eu estava anos atrás, sabe? Apenas sendo religiosas, mas sem entender. Porque quando a gente é religioso, a gente pensa que para ser um ministro do Senhor, para servir ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor, eu tenho que ser pastor, evangelista, profeta, apóstolo ou mestre. Não tem como eu servir ao Senhor, não tem como eu cumprir o propósito de Deus para com a minha vida se eu não tiver um desses dons ministeriais. E eu preciso te dizer que não, isso não é bem assim. Sim, eu e meu esposo fomos ungidos pastores algumas vezes. Nós também fomos ungidos apóstolos. Eu fui ungida apóstola 2 vezes já. Mas isso são funções, são cargos ministeriais, são dons ministeriais. Mas muito antes dessas unções, vamos dizer assim, eu já havia entendido o propósito para o qual eu havia nascido. E eu não precisava de nenhum reconhecimento humano para cumprir com o propósito de Deus. Você está me entendendo? Então, assim, eu quero falar algumas coisas com você hoje que vão te ajudar a entender qual é o seu propósito. Eu não vou dizer para você qual é o seu propósito, mas eu vou trazer uma luz, eu quero esclarecer aqui, eu quero te ajudar nisso. Então, assim, você precisa entender que tudo já está dentro de você. O seu propósito já está dentro de você, porque Deus, Ele te fez assim. E quando você começa a conhecer o Evangelho, quando você começa a conhecer a Palavra de Deus, você não apenas conhece a Deus, mas você também se conhece. Então, a pergunta é: o que você gosta e o que você se sente bem fazendo? Porque o propósito de Deus para com a sua vida nunca será fazer algo que você não gosta de fazer ou algo que você não se sinta bem fazendo. E é importante dizer que não é porque você não gosta de fazer e porque você não se sente bem fazendo que é maldição, que é algo ruim. Não, apenas não é o propósito de Deus para com a sua vida. Calma, já já você vai entender melhor. Então,
o que você gosta e o que te faz sentir bem quando você faz. Segunda coisa, algo que te incomoda. Esse pode ser o propósito. Porque se algo te incomoda, Deus pode ter criado você para resolver isso, para fazer o contrário disso, para mudar a mentalidade de pessoas diante disso. Amém? E isso vai ser o propósito de Deus para com a sua vida. Então eu quero falar a respeito da minha vida, porque eu não tenho como dar o exemplo de outra pessoa, né? Eu vou dar o exemplo da minha vida. No intuito não de que você seja o que eu sou, mas no intuito de que você consiga ter os seus olhos abertos, de que escamas caem dos seus olhos, de que Deus abra o seu entendimento, a fim de que você consiga entender qual é o propósito de Deus para com a sua vida. Então, eu quero falar a respeito de vida profissional. Já falei para você, eu sou vendedora. Eu sou vendedora. Então, propósito na minha vida profissional, vendas. Amém? Então, querido, só que eu preciso te explicar. Em vendas, eu sou uma excelente vendedora dentro da minha loja. Se alguém entrar na minha loja para comprar, eu vou conseguir vender. Mas eu não consigo vender nada de porta em porta e eu não consigo participar, sabe, essas marketing multinível. Várias vezes me ofereceram, queridos, não estou dizendo que é ruim, só que não é para mim, não faz parte do meu perfil. Então, profissionalmente, eu me sinto realizada, eu me sinto bem com vendas, né? Se por acaso você se incomoda com injustiça, quem sabe você nasceu para ser um advogado, para fazer direito, porque assim você vai conseguir fazer justiça. Mas você precisa ter muito claro que o propósito de Deus para com a sua vida, sendo um advogado, é ser um bom advogado e defender verdadeiramente o direito dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos necessitados. E não agir como o mundo age e ser um bom advogado somente para ganhar causas e ter sucesso e dinheiro. Você está conseguindo entender o que é propósito? Vamos falar na minha vida ministerial. Qual é o meu chamado? Eu sou pastora. Eu sou pregadora. Então, queridos, da mesma forma, veja o que é propósito. Quando você vem na minha igreja, ou quando você me convidar para ir para a sua igreja pregar a palavra de Deus, eu vou me sentir à vontade e vai fluir muito bem, porque faz parte do meu perfil, faz parte da minha vida, faz parte de quem eu sou, do propósito de Deus para com a minha vida. Mas eu admiro, eu amo, eu acho lindo pessoas que pregam na rua, sabe? Pessoas que sobem de repente num banco, usam um megafone e começam a pregar. Ou que abordam pessoas na rua e pregam. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Mas eu não consigo, não faz parte do meu perfil. Eu até posso ir junto com alguém que faz isso e ficar ali nos bastidores e ajudar nisso. Você está conseguindo entender o que é propósito? Também, queridos, eu sou pastora. Então, se você vier e me buscar querendo um conselho, eu vou ter o maior prazer em te aconselhar, eu vou ter o maior prazer em, pelo menos, tentar te ajudar. Amém? Orar por você, te ajudar. Essa é a função do pastor, apacentar, alimentar. Mas, embora eu ache muito lindo abordar pessoas, eu não consigo fazer isso, porque não faz parte de quem eu sou. Não é errado abordar pessoas, não é errado ser profeta na vida de alguém e dizer, eu estou sentindo isso e liberar uma palavra. Mas muitas vezes a pessoa sente isso e libera uma palavra, mas ela não sabe ajudar a pessoa dentro daquilo. Agora, a função do pastor é ajudar a pessoa dentro da sua vida, dentro daquela. Tá entendendo? Então, o que é propósito? Agora, principalmente o propósito de Deus para com a minha vida, eu entendi que toda a lei de Deus, que todo o sentido da vida está em um mandamento, que Jesus ele pegou todos os estatutos, todos os mandamentos e ele resumiu em um mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu entendi que o propósito para com a minha vida é amar as pessoas. E então, na minha profissão, vendas, eu procuro amar as pessoas. Na minha função ministerial,
pastora, eu procuro amar as pessoas. Vou te dar um exemplo. Nós temos uma empresa, uma loja de presentes e uma fábrica de presentes. E eu crio os produtos e vendemos esses produtos que eu crio. E eu amo e eu sinto que foi isso que eu nasci para fazer. Por quê? Porque uma das linguagens de amor é dar presentes. Tá entendendo? Então, quando eu crio algo, eu dou coloco todo o meu amor ali. Quando eu vou dar um presente para alguém, eu coloco todo o meu amor ali. E eu dou algo que eu gostaria muito de dar para aquela pessoa. Claro, dentro do perfil dela, dentro daquilo que ela gostaria também. Você tá entendendo? Mas eu faço com amor. Então, eu me sinto realizada profissionalmente, ministerialmente e na minha vida. Porque eu entendi qual é o propósito de Deus. Agora, deixa eu te dizer, como você descobriu isso, pastora? Por acaso. E eu vou te dizer que você também vai descobrir por acaso. Mas esse por acaso, deixa eu colocar aspas, porque esse por acaso não é ao acaso, mas é dentro do propósito de Deus. Por acaso Deus foi trazendo e foi levando e conduzindo a minha vida dentro disso. Então, queridos, de repente você vai descobrir. E aí, quando você descobrir, você vai buscar viver, você vai buscar desenvolver e você vai crer nisso. Amém? Eu vou repetir. A Bíblia fala para você quem Deus é. E a Bíblia fala para você quem você é. Sim, pecador, desprezível, mas amado e aceito por Ele, do jeitinho que você é. E tão amado que Ele deseja transformar a sua vida até que você seja simplesmente como Jesus. Esse é o teu propósito. E então, na sua profissão, no seu ministério e na sua vida, você vai ser simplesmente como Jesus. Um advogado, um médico, um vendedor, um artesão, simplesmente como Jesus. Um pai, uma mãe, um filho, um amigo, simplesmente como Jesus. E um pastor, evangelista, profeta, mestre, apóstolo, levita, cantor, que recebe as pessoas na porta, que limpa a igreja, que serve, um diácono, um obreiro, que ora, simplesmente como Jesus. Esse é o propósito de Deus para com a sua vida. E eu oro nesse momento pedindo que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor leve o meu irmão e a minha irmã a entender qual é o propósito do Senhor, qual é o sonho do Senhor para com a sua vida. E que ele consiga viver, que o Senhor direcione, que o Senhor mostre e que o Senhor cumpra na vida dele todo o seu querer e toda a sua vontade. Para a honra e glória do teu nome, eu te agradeço e eu te louvo. Em nome de Jesus. Amém, querido? Eu vou ficando por aqui em nome de Jesus e eu peço que você me aguarde, porque assim que Deus permitir, nós voltamos aqui para mais um vídeo, para mais uma palavra de Deus, para a sua vida e para o seu coração. Um beijinho e tchau, tchau.